Olá, pessoal, voltei. Aqui é a professora Gislaine, estou no SEAD, Centro de Ensino à Distância, e eu espero que você esteja acompanhando todas as nossas aulas aí do canal do SEAD. Bom, nós estamos falando sobre modalização e argumentatividade. Muita gente não sabe o que é isso, mas já tem duas aulas explicando o que é modalização e argumentatividade. E agora nós vamos aprender como usar a modalização e a argumentatividade a nosso favor. Quando nós formos escrever textos, quando nós formos falar, né, com outras pessoas. Então, vamos conhecer como é possível fazer isso. Agora que nós sabemos o que é modalização e argumentatividade, vamos ver como usar esses recursos na prática em nossos textos e em nosso dia a dia? Então veja bem, modalização expressa a atitude do autor dependendo das marcas linguísticas que ele escolhe. Nós vimos isso, né? Quando a pessoa quer dar uma ideia de obrigação, de possibilidade, então nós vamos escolher palavrinhas, marcas linguísticas que expressem aí a nossa atitude, né? A argumentatividade serve para defender o ponto de vista daquela pessoa que está escrevendo, com argumentos, não é? Que você vai trazer para defender. Então, nós já vimos isso. Exemplo prático. A escola deve oferecer mais atividades culturais, pois isso amplia o conhecimento dos alunos. Aqui nós temos a modalização e temos a argumentatividade. A modalização aparece aqui no verbo deve, que traz uma ideia de obrigação, de dever. Lembra que nós vimos lá que nós podemos expressar obrigação ou dever, e essa seria a atitude do autor. Então, a atitude do autor, aqui nessa opinião que ele traz, é que a escola deve, que é uma obrigação, um dever da escola, oferecer mais atividades culturais. E eu concordo com isso, viu? Pois isso amplia o conhecimento dos alunos. Agora, quando a gente fala aqui, pois isso amplia o conhecimento dos alunos, eu tenho um argumento. Que argumento é esse? Que as atividades culturais ampliam o conhecimento dos alunos. Esse argumento veio para justificar, para reforçar essa opinião expressa aqui, né? Nessa frase que usou o verbo de modalização. Tá vendo? Nós usamos a modalização e a argumentatividade para construir essa ideia apresentada aqui. Vamos ver outro exemplo. Dada a frase simples, os alunos precisam ter horário fixo para estudar. Reescreva com mais modalização. Então, mais modalização quer dizer que eu vou mudar essa frase, trazendo a ideia mais forte de que é obrigatório, é fundamental, né? Então, ele trouxe aqui alguns exemplos. É fundamental que os alunos tenham um horário fixo. E aí, a gente pode acrescentar um argumento também. Por exemplo, pois isso melhora o desempenho escolar. Mas e se eu quisesse mudar, se eu quisesse fazer diferente, ó? Eu quero escrever, os alunos precisam ter horário fixo para estudar, mas eu quero colocar isso aqui, ó, de uma maneira mais forte, né? Como um dever. Os pais devem estabelecer um horário fixo para estudo, pois isso ajudará a adquirir mais conhecimento, pois isso reforçará o que o professor ensina em sala. Tá vendo como eu vou mudando e vou colocando aqui outros argumentos? Então, quando eu falo deve, traz uma ideia de dever, não é? E tá vendo como eu uso a modalização e posso colocar outros argumentos aqui? Agora tem uma atividade para a gente treinar. Identifique os modalizadores do texto abaixo. Leia o texto abaixo e sublinhe os modalizadores. É fundamental que os jovens participem mais das decisões da escola. Provavelmente, isso aumentaria o senso de responsabilidade de todos. Os alunos devem ser ouvidos com mais frequência, pois suas opiniões também são importantes. Quais palavras ou expressões expressam ou indicam certeza? Vamos ver aqui. Quais que indicam certezas? É fundamental, olha, fundamental que os jovens participem mais das decisões das escolas. Provavelmente também traz uma ideia de certeza, né? O que é provável, o que é certo. Ah, e aqui eu tenho, ó, os alunos devem ser ouvidos. Aqui, uma ideia de dever, não é? E aí são os modalizadores que ele usou para expressar essas ideias.
quais indicam opinião ou sugestão. Será que a gente tem aqui alguma opinião ou sugestão? Quando fala assim, ó, isso aumentaria, né? Eu tenho aqui. O provavelmente também entra como uma sugestão. Por que o autor usou essas palavras? Justamente porque ele queria trazer esse tom, né, para o texto dele, são os modalizadores. O tom de certeza, de provável conquista, de dever. Então, esses modalizadores foram usados para isso. Mas e se eu perguntasse para vocês quais são os argumentos que ele usou? Ora, isso aumentaria o senso de responsabilidade dos jovens, tá vendo que aqui tem um argumento? E o outro, pois suas opiniões também são importantes. Ele trouxe argumentos e modalizadores aqui. Vamos ver outro exemplo. Complete com modalizadores. Complete as frases com modalizadores adequados. Pode, deve, seria bom, é necessário, talvez e com certeza, ou provavelmente. Os alunos manter a sala organizada. O que a gente pode colocar aí? Devem, né? Devem manter a sala organizada, um dever. A escola crie mais espaços de lazer. O que a gente poderia colocar aí? É necessário que a escola crie mais espaços de lazer. Seria bom que a escola criasse mais espaços de lazer. O uniforme não seja o maior problema. Talvez o uniforme não seja o maior problema. Ideia de dúvida. A direção pode ouvir a comunidade escolar ou deve ouvir a comunidade escolar. Com certeza, será difícil mudar isso sem diálogo. Agora, a ideia de certeza ou provavelmente será difícil mudar isso sem diálogo. Tá vendo que nós poderíamos mudar aqui os modalizadores dependendo da ideia que eu quero colocar? Vou deixar essa para vocês completarem de acordo com a ideia, com a modalização que vocês querem estabelecer aí nessas frases, combinado? Então, nessa aula, nós aprendemos a usar a modalização e a argumentatividade a nosso favor na produção oral e escrita e ainda fizemos aí algumas atividades para treinar. Espero que você tenha gostado e eu te aguardo para a nossa próxima aula. Até lá!